Boa noite a todos e todas. Dando seguimento aos conteúdos de literatura, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da escola barroca, vai abordar o que foi o barroco enquanto movimento artístico, o que foi o barroco dentro da literatura, como o barroco se manifestou aqui no Brasil e também o contexto histórico no qual o barroco estava inserido. Só para contextualizar, na primeira aula a gente abordou os primórdios da língua portuguesa, a primeira escola literária em língua portuguesa, que foi o trovadorismo. Falamos um pouco da literatura dentro do período renascentista, no caso o classicismo, e qual era o pensamento vigente do homem. Então a gente falou já de um momento em que o homem passou a ter um pouquinho fundamental para a gente compreender como o barroco se compõe em si. De linhas gerais, a gente pode dizer que o barroco vai ser uma expressão artística. Por quê? Muito provável que nas aulas de arte vocês estudaram o barroco. E estudando o barroco vocês compreenderam que ele não só esteve ligado à literatura, como às artes plásticas num todo. Então a gente já tem essa noção de que o barroco é uma escola artística, não propriamente literária. E essa é uma escola artística que vai estar cercada de dúvidas e contradições. Vai ser um período em que o pensamento do homem está cercado de conflitos. E isso vai gerar o quê? Uma arte um pouquinho com um toque de melancolia e de pessimismo. Isso tudo ocorre entre os séculos XVI e XVII, e por isso a gente pode também chamar de seiscentismo. Há quem chame ainda o barroco, a literatura barroca no Brasil, de escola baiana. Mas isso é um termo que já não cabe mais aos estudos literários. Gente, então como eu tinha dito, lá no Renascimento, o homem começou a ter um pouquinho mais de sucesso nas suas empreitadas, ou seja, a ciência teve alguns frutos muito mais significantes. Mas só que isso fez com que o quê? Com que a Igreja Católica, eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ficasse um pouquinho ofendida e também um pouquinho quebrada, num certo sentido, porque ela começou a perder campo de uma maneira geral em relação aos fiéis. E a gente tem que lembrar o quê? Que a igreja, nesse momento, ainda está vinculada ao Estado. Então, perder fiéis acarreta numa questão política e econômica. Se perder fiéis, perde também o quê? A arrecadação dos impostos. Então, existe uma questão política a esse momento que a Igreja Católica vem passar. Mas, como uma espécie de, não vou dizer vingança, mas eu diria revanche, a Igreja Católica se coloca numa espécie de contra-reforma, ou seja, ela vai buscar aquilo que ela perdeu, ela vai tentar buscar esse campo e também esses fiéis que passaram a ter um pensamento mais racional e deixar a espiritualidade de lado. Mas mais do que o trabalho do homem renascentista e da ciência num todo, a Igreja Católica também perdeu muito campo por conta da reforma protestante. Com todo o trabalho que o Martinho Lutero tem em traduzir a Bíblia do latim, ele acaba vendo que na tradução muitos preceitos e dogmas da igreja caem por terra. E isso faz com que ele vai fundar uma nova religião sem alguns pontos negativos que existiam na Igreja Católica. Então, o protestantismo vai ser fundado como uma espécie de catolicismo filtrado. E isso vai levar ao quê? Alguns fiéis a abandonarem a igreja central, que seria a igreja de Roma num todo. E nesse momento vai existir também a Santa Inquisição, que vai ser essa perseguição aos hereges, aos indivíduos que não estão de acordo muito com o que a Igreja Católica impõe. E também eles trazem não só a opinião contra, mas eles trazem argumentos e algumas verdades científicas que ajudam a tirar esse poder da igreja. Então vai ser um período de bastante conflito. E nesse momento, num todo, a Companhia de Jesus, que vai ser uma espécie de trabalho espiritual dos jesuítas, ela vai estar espalhada por várias regiões não vou dizer do planeta, mas basicamente na América e na África, numa tentativa de conquistar as novas almas. E essa tentativa de conquistar novas almas é bem importante a gente lembrar que ela não é só um trabalho espiritual. Essas novas almas são basicamente figuras nativas, no caso os indígenas aqui na América e os nativos dos povos africanos. Porque esses dois povos possuem religiões muito bem construídas, muito distante
da crença católica. Então essa tentativa de buscar é uma tentativa de impor a fé a eles através do trabalho de força, uma espécie de imposição estúpida, mas mais do que isso, eles vão tentar fazer um trabalho político nesse sentido, porque conquistando novas almas, ele coloca essa figura nativa a partir da ótica da sociedade europeia, ocidental, branca e católica. E nisso ele vai pensar como um católico e também vai pensar que ele tem que contribuir com os impostos. Então existe um certo trabalho político nesse sentido e também espiritual. Mas só que nesse momento Portugal está fazendo esse tipo de trabalho porque ele se encontra num momento bem agravante. O desaparecimento do rei Dom Sebastião vai levar Portugal a uma espécie de uma crise política que vai fazer com que a Espanha tome Portugal por um momento na chamada União Ibérica. Então, nesse momento, Portugal faz parte da Espanha através da União Ibérica. O sumiço do Dom Sebastião é um fato muito importante na cultura lusitana, porque ele remete muito a uma vertente do catolicismo que é o sebastianismo. Dom Sebastião, quando sumiu, tinha 16 anos. Existia muita esperança, muita fé e uma perspectiva de crescimento junto com essa figura do Dom Sebastião, que ele ajudaria a alavancar Portugal. Só que ele some com 16 anos num nevoeiro, numa guerra em Marrocos, e ninguém sabe se ele morreu em tese. O que se sabe é que ele sumiu no nevoeiro. E existe a esperança de que Dom Sebastião, por ser canonizado, volte um dia e tire Portugal dessas ruínas, principalmente nesse momento que estava sob o poder da Espanha. E tirando Portugal das ruínas, constrói-se uma imagem de fé e de messianismo, no caso o falso Messias, sendo Dom Sebastião reerguendo Portugal. Conta-se que em Portugal, quando tem a névoa, nevoeiro, uma neblina muito forte, é um dia de muita fé e esperança, porque acredita-se que nesses dias de nevoeiro, Dom Sebastião possa voltar em si. Gente, então, nesse momento a Europa também vai viver um clima de bastante conflitos por conta do desenvolvimento científico. A gente vai ter diversas descobertas que vão em si botar o poder da Igreja Católica em xeque. E essas descobertas são puramente científicas, não são nem tentativas, são resultados profundos que desafiam o poder da Igreja Católica. Então essas figuras aqui elas vão ser figuras muito contestadas e até perseguidas por conta desse trabalho científico que enfim deu resultados em si, certo? E lá em 1640 a gente vai ter a restauração, Portugal vai se desvincular da União Ibérica, e a partir desse momento no Brasil a gente vai ter a dinastia da família Bragança. Então a gente vai deixar de ser Brasil colônia, mas se tornar o Brasil império num todo. Não muito de história, isso eu vou deixar para o Ângelo, para o Augusto, para o Fábio, certo? Como eu falei, o Barroco ele vai ter dois marcos. O início dele, que vai ser com a morte do Luís de Camões, que eu falei lá no classicismo, e a fundação da Arcádia Lusitana. Isso vai ser em Portugal. A Arcádia Lusitana vai ser a primeira academia literária em língua portuguesa oficial, certo? E no Brasil a gente vai ter a política de colonização e os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. E é esse cenário que a gente vai ver no Barroco. A gente vai ver um período em que o Brasil está tentando ser colonizado, ser uma colônia minimamente organizada. E essa tentativa dos engenhos de cana-de-açúcar é uma tentativa também de alavancar a economia a partir do que o Brasil oferecia. Então vai haver muita corrupção nesse período. E o Barroco justamente vai se debruçar sobre essa... Gente, quanto literatura, a gente pode dizer que o Barroco vai ser um período um pouco tímido. Porque de certa forma a gente vai ter só dois nomes, dois autores que vão produzir uma literatura nesse período. Um deles é o Gregório de Matos. É bem importante vocês lembrarem de agora como ele era chamado, Boca do Inferno, porque isso diz muito sobre tanto a ética, que por conta da religião e do comportamento, quanto a corrupção que havia na época. E a gente vai ter algumas datas que vão ser bem significativas tanto para o Barroco quanto a escola seguinte. A gente vai ter a publicação do Prosopopeia de Bento Teixeira, que vai ser uma das primeiras obras em língua portuguesa da literatura brasileira, e as obras, a obra se chama Obras mesmo, que são vários textos do Cláudio. Gente, essa imagem eu acho que ela é bem significativa, a análise, para a gente compreender um pouquinho o Barroco. Essa imagem ela se chama O Êxtase de Santa Teresa. E se vocês derem um zoom na imagem, vocês veem que tem uma espécie de anjo, uma espécie de cupido frente a Santa Teresa. E
Não parece muito, mas se vocês buscarem outras imagens ou darem um zoom, vocês vão ver que ela está com a roupa, com o manto dela aberto bem na região do peito. Essa imagem ela fala muito sobre a contradição do barroco, porque esse anjo vai ser uma espécie de Cupido, enfim, o anjo que vai representar o amor, o sentimento, de alguma forma, pelo sexo oposto, enfim, ou pelo mesmo sexo. Então, ele vai ser um anjo que está de alguma forma ligado com a ideia de pecado. Mas, opa, o que o anjo está fazendo com a santa num todo? Bom, se ela é santa, ela está seguindo todos os preceitos da Igreja Católica, então ela está no caminho da santidade, dessa conquista celestial. E o anjo, justamente, ele representa o quê? Que apesar dela, da Santa Teresa, seguir todos os preceitos, ser uma fiel, ter fé e respeitar a Igreja Católica, ela não está isenta do pecado. Por quê? Porque ela é humana. Então, o humano ele tem o quê? Os sentimentos, os desejos carnais, independente da fé. E essa imagem representa muito como o barroco funcionava. De um lado a gente tinha o medo do pecado, mas ao mesmo tempo a vontade de pecar. E esse medo do pecado fazia o quê? Buscar um comportamento santo ao mesmo tempo, mas a vontade de sentir os prazeres da carne. E essa imagem representa muito bem, porque ele traz um momento não só do indivíduo humano, mas mesmo as figuras do mais alto escalão do clero, como padres, bispos, freiras, num todo, eles não estavam isentos do pecado e do desejo da carne, certo? Então essa imagem mostra como era inevitável pecar, mas ao mesmo tempo existia o quê? O medo da penitência, das punições por conta. De alguma forma, falar da contradição do barroco é bem simples a gente entender. Imaginem vocês que são jovens, eu também sou jovem, que sábado à noite vocês estão, sei lá, na Trajano Reis, curtindo a vida, bem tranquilo, até 6 da manhã, louco de corote. Ok. Mas só que 9 da manhã vocês já estão de joelho na igreja arrependido. O barroco basicamente se resume nisso, gente. A vontade de pecar, mas o medo de não ter a conquista celestial. Ou seja, viver uma vida terrena de prazeres aqui na terra, mas não chegar lá no céu por conta dessa vida de excessos aqui. Então a gente vai ter esse choque de duas concepções. O antropocentrismo, que é o homem e o centro do universo, ou seja, o pensamento racional, e o teocentrismo, a igreja continuando a comandar tudo. Então essas duas ideias vão estar em choque. Muito o quê? Por conta das descobertas científicas. E esses conflitos eles vão se multiplicar. Ele vai ser tanto materialidade, espiritualidade, religião, ciência, antropocentrismo e teocentrismo. São nomes diferentes para o mesmo conflito. E o antropocentrismo, como eu falei para vocês, gente, ele teve um pouco no período renascentista, mas aqui ele vai ter um pouquinho de perca de terreno, ele vai deixar de ter um pouquinho de sucesso por conta da Contra-Reforma. E, gente, a literatura e a arte elas vão encontrar essa instabilidade, então elas vão buscar expressar como o homem está pensando em meio ao mundo em transformação. Porque todas essas descobertas científicas fazem entender que o mundo passa por uma transformação. E o barroco vai voltar um pouquinho naquela religiosidade medieval de mostrar como, de alguma forma, todos estamos expostos ao pecado, assim como podemos ainda buscar o caminho da salvação. E esse conflito, gente, ele vai dar o quê? Ele vai gerar um sentimento muito complexo no indivíduo humano, que é a angústia. O homem em si vai ser tomado por um pessimismo, porque ele não sabe que caminho tomar. Ele não sabe se ele se apoia na racionalidade e começa a pensar, não, eu tenho que largar a mão desses preceitos enferrujados da Igreja Católica e tenho que partir para a racionalidade. Também abusar da vida terrena, porque é bom, porque os prazeres da carne, porque beber, enfim, me envolver com as pessoas, eu preciso viver isso porque eu não tenho certeza do céu. Mas ao mesmo tempo que o homem começa a ser mais racional e buscar, não, vou viver a vida terrena, ele tem medo de que ele não seja aceito no céu, ele não tem essa conquista celestial por conta disso. E esse sentimento não vai levar ele a lugar nenhum a não ser essa angústia. Então ele vai ser um indivíduo muito tomado de pessimismo, porque todos os atos dele em terra e todos os pensamentos vão ser insuficientes, porque não vão dar uma direção para ele. Então ele vai se ver muito angustiado, muito melancólico, muito entregue à vida. Mas apesar desse sentimento, não vai deixar o homem conformado. Ele não é tão conformado com a situação. Ele vai buscar uma terceira via que permita ele a pensar de outra maneira, certo?
E a literatura vai expressar tudo isso no Brasil através de dois nomes, do Gregório de Matos, através da poesia, e o padre Antônio Vieira no sermão. Muito provável que vocês não vão ter interesse algum nos textos barrocos, porque ele é cercado de uma linguagem rebuscada, é um texto muito truncado, ele tem uma estruturação muito complexa, não é uma leitura que flui, mas isso era feito de propósito. Essas composições barrocas eram construídas para o quê? Para representar a contradição desse momento que o mundo estava vivendo, justamente para representar esse conflito que não dá uma ao pensamento do homem. E muito disso que vocês vão encontrar, e isso é uma coisa que eu até peço para vocês, eu vou grifar aqui, eu sei que já vai parecer grifado, porque eu sou trouxa e não sei mexer nessas paradas, mas essas figuras de linguagem, é bom vocês darem uma olhadinha na apostila de língua portuguesa, eu até posso passar para vocês, eu até falo com a Prof. Elis, para vocês entenderem um pouquinho mais dessas figuras de linguagem, porque essas figuras de linguagem elas vão estar muito presentes na literatura barroca, na linguagem que o barroco acabou desenvolvendo. Então a gente vai ver excessos de metáforas, o mundo sendo comparado e substituído a outras situações, a gente vai ter antíteses, que são duas ideias indo contra a outra e existindo no mesmo lugar, o paradoxo sendo dois elementos que ao mesmo tempo são e não são a mesma coisa, a hipérbole, que é um exagero. Quando a gente fala de hipérbole, a gente está falando exatamente de acreditar demais em algo, dentro da concepção barroca, e ao mesmo tempo querer demais algo, dentro da ideia do pecado no barroco. Então a hipérbole vai estar muito dentro. E o hiperbato, que na verdade vai ser uma figura de linguagem mais da escrita, ele vai inverter a ordem das palavras justamente para o texto corresponder a essa contradição do mundo. E a gente vai ter duas correntes do barroco, muito fruto do pensamento espanhol, de uma linha de pensamento espanhol, por conta da União Ibérica, ou seja, como Portugal estava sob os domínios da Espanha, o barroco foi uma influência espanhola que caiu sobre Portugal, que trouxe essa influência para a língua portuguesa aqui no Brasil, que vai ser o cultismo, também chamado de gongorismo, por conta de um espanhol chamado Góngora, e o conceptismo, ou quevedismo, por conta de outro. Mas esses termos não vão fazer muito sentido se vocês não entenderem qual era a finalidade dessas duas correntes de pensamento. O cultismo vai ser justamente essa utilização de figuras de linguagem, vai ser uma espécie de descrição e jogo de imagens e palavras. E isso vai estar mais presente na poesia do Gregório de Matos, porque a poesia, num todo, como gênero literário, ela é cercada de figuras de linguagem, então vai se fazer mais presente na obra dele. Já o conceptismo também existe dentro da poesia do Gregório de Matos, mas o conceptismo vai ser mais frequente dentro dos sermões do padre Antônio Vieira, por conta do quê? Das linhas de raciocínio que ele vai buscar. Os sermões dele são uma tentativa de reerguer a Igreja Católica e aliviar a barra de algumas figuras ligadas ao clero, e ele vai trazer o quê? Muito um jogo de argumentação. Quando eu falo de argumentação, eu falo de trazer uma ideia consistente, muito ligado à lógica e à razão, para que o leitor ou o ouvinte desse sermão, né, vamos pensar no ponto de vista católico da época, que ele veja aquela ideia no sermão do padre Antônio Vieira e comece a se pautar e pensar que existe ainda uma salvação dentro da Igreja Católica, certo? Essas duas linhas de pensamento, vou grifar aqui, é bem importante vocês terem um pouquinho de base, certo? E essa outra figura, gente, vai ser um martírio de São Pedro. E aqui a gente está vendo outra figura santa, né, sendo crucificado, já depois de uma idade. E aqui a gente vai ver uma espécie de figura um pouquinho meio complexa, né? Porque se a gente olha uma figura santa, o cara tipo já meio inchado, meio gordo, meio velho, de cabeça, sendo crucificado de cabeça para baixo, a gente parte do pressuposto de que nem toda figura santa era uma figura perfeita. E ela não era perfeita justamente por um princípio biológico muito elementar. Ele não era humano. Perdão, ele era humano. E se ele era humano, ele vai ser sempre uma figura imperfeita, sujeito a muita complexidade de comportamento, a muitos pensamentos duvidosos. Então, de uma maneira geral, essa imagem mostra o quê? Que nem toda figura santa e nem toda figura ligada à religião, principalmente padres, vão ser espiritualmente perfeitas, porque eles são feitos de carne. E aqui São Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava de alguma forma tão merecedor de uma crucificação
tal qual o Criador, e o Caravaggio justamente traz isso, uma figura, na verdade, ele retrata São Pedro como uma figura indigente, na verdade. Ele não quer retratar o santo como uma figura nobre, bem vestida, bem barbeada, bem arrumada. Ele quer retratar o santo o mais possível humano que for, para mostrar o quão o barroco era essa contradição de tentar conflitar ideias que chegassem a uma conclusão de que o... E, gente, os dois autores do barroco, esse daqui da minha esquerda, eu acho que está na esquerda de vocês também, vai ser o Gregório de Matos, que vai trabalhar basicamente na poesia. Ele vai ser uma figura ímpar nesse momento, porque de alguma forma a poesia dele ela é muito completa e complexa, porque vai ter várias vertentes, e ele também vai fazer denúncias sociais. E o padre Antônio Vieira. Só temos essas figuras dentro do barroco. Gente, o padre Antônio Vieira ele vai ser uma figura bastante participativa na sociedade, porque além dele trabalhar, ser um voluntário, um membro da Companhia de Jesus naquela conversão das almas, ele também vai ter um trabalho político, ele também vai ter um trabalho de orador e pregador nessa tentativa de ser uma figura pública da religião que busca a conversão não só dos fiéis, mas daqueles que têm o pensamento duvidoso sobre a própria fé. E também vai ter o trabalho de escritor quanto sermões, certo? E os sermões dele, gente, apesar de que aconteceram na Bahia, no Brasil colônia, ele não falava propriamente só da Bahia, ele se direcionava ao mundo, mas ele partia dos problemas de corrupção, de desvio de conduta das figuras religiosas que existiam na Bahia da época. Então ele pega a Bahia como ponto de partida para trazer uma argumentação muito sólida. Os textos dele, gente, buscavam fazer o quê? Criticar a Igreja Católica, ele critica muito aberto a Igreja Católica, ele criticava também as figuras dentro da Igreja Católica, e ele falava que essas figuras que cometiam crimes sexuais, desvio de dinheiro, elas não representavam a Deus. Então ele fazia uma espécie de limpeza no sermão dele, buscando o quê? Atacar aqueles que não estavam contribuindo para a religião, certo? Para o desenvolvimento da religião, e também mostrar que apesar dessas figuras complexas e também criminosas dentro da Igreja Católica, a religião ainda era a única verdade que o homem podia buscar. E quando eu digo religião, vamos lembrar, é a Igreja Católica Apostólica Românica. Mas ele também tinha um trabalho humanitário bem importante, porque ele trabalhava na defesa dos índios. A gente vai ter que lembrar um ponto da história, que nesse momento os índios ainda não tinham alma, de certa forma, para a Igreja Católica. Depois a bula do Papa vem determinar que eles têm alma, mas até então não. Até então eles só eram vistos com alma a partir da conversão catolicista. E também ele fazia uma crítica aos protestantes, ou seja, já existia um certo número de protestantes naquele período, e ele também defendia uma outra figura que ela sofreu muito ao longo da humanidade, que eram os novos cristãos. Quem eram os novos cristãos? Alguns eram indígenas convertidos, que apesar de convertidos sofriam uma espécie de preconceito e exclusão social, mas também tinham os judeus. Os judeus passaram por um momento de conversão ao catolicismo, mas por eles terem um histórico ligado ao judaísmo e toda uma origem judaica, porque o judeu num todo é uma etnia, então ele não pode dizer que ele deixou de ser judeu, ele só se converteu ao catolicismo, mas o passado, a história da família dele continua sendo ligada ao judaísmo. Então ele defendia todas essas figuras, e ele vai estar muito ligado a essa corrente conceptista, que buscava aquilo que eu falei, a argumentação, o raciocínio lógico, buscar construir todo um sermão para que os fiéis retomassem o poder na fé. E ele sempre partia de um versículo bíblico, de um trecho da Bíblia. Contextualizar, ele tinha um poder muito grande disso, nessa argumentação e contextualização, quando ele pegava um trechinho da Bíblia e ele conseguia contextualizar com muitas situações da Bahia da época, desse Brasil colônia e de todos esses momentos de perca de fé e corrupção. Então ele conseguia, a partir desse trecho, expandir todo um discurso, todo um argumento e conseguir construir ideias e um raciocínio e um pensamento lógico para que os fiéis começassem a compreender o contexto ao seu redor, compreender a palavra de Deus presente na Bíblia e também começar a retomar o quão estava sendo prejudicial essa perca de fé para que eles pudessem restabelecer o poder da Igreja Católica. Já o Gregório de Matos, ele vai ser uma figura um pouquinho mais agitada,
porque ele vai ser uma figura que teve uma educação jesuíta, ele se formou em direito, atuou como um advogado de pequenas causas quando voltou para o Brasil, mas antes disso ele era uma figura boêmia, ele ficou viúvo, ele casou de novo depois quando veio para o Brasil, mas depois da viuvez ele começou a virar uma figura boêmia, uma figura meio maluca, assim, que gostava muito da noite, gostava muito de, não vou dizer farras, mas gostava muito de se divertir, não tinha muito apego ao trabalho, à vida social no todo. Isso fez com que ele passasse a ter um olhar muito crítico para a sociedade da época, e muito ligado, logicamente, ao clero, né? Por isso ele vai ser denominado Boca do Inferno, porque ele fazia muitas denúncias sociais sobre o momento do Brasil colônia, o desvio de dinheiro, e também sobre o comportamento, e principalmente o comportamento sexual de muitas figuras ligadas ao clero. Então ele é por isso denominado Boca do Inferno, que era a boca que trazia aquilo que estava ou viria do inferno. Tem uma obra da Ana Miranda chamada Boca do Inferno. É um romance, mas mesmo sendo um romance, ele contextualiza muito o Brasil que é da época. Então ele utiliza esse Brasil colônia de pano de fundo, todos os ciclos da cana-de-açúcar. E aí acho que é uma leitura bem importante para vocês compreender tanto esse período barroco do Gregório de Matos. Ele vai criticar principalmente a incapacidade administrativa dos portugueses de manter essa colônia que era o Brasil. Ele vai falar também da bajulação que muitas figuras que estavam aqui tinham em relação à coroa de Portugal, então falavam muito do puxa-saquismo, e também da corrupção e o relaxamento dos costumes. O relaxamento dos costumes é o seguinte: como eles vieram para uma colônia, eles não se comportavam moralmente da maneira que eles se comportavam em Portugal. É tipo a gente quando está longe do pai, da mãe, a gente se comporta de outra maneira. Então aqui eles relaxavam nesses costumes morais em si. E a poesia dele vai trazer um painel bem fiel do que era a sociedade brasileira, ou essa sociedade colonial da época, certo? Ele vai ser mais conhecido pela poesia satírica, então vamos lembrar um pouquinho do trovadorismo, aquela poesia que de alguma forma ofende, que de alguma forma busca atacar, porque era crítica social, mas ele também tem um trabalho bem importante na poesia lírica, que vai mostrar também as contradições do barroco, certo? A poesia dele ela vai possuir 4 vertentes, que eu vou falar melhor disso depois, não mais melhor, vou falar melhor disso depois, que é a poesia satírica, aquela que eu falei de todos os ataques e críticas, a poesia lírico-amorosa, que vai ser um pouquinho parecido com a cantiga de amor do trovadorismo, a poesia lírico-religiosa, essa é bem importante a gente dar uma atenção, porque mostra que apesar dele criticar a religião, ele tinha também esse temor barroco, esse conflito dentro dele em relação à própria fé, e também tinha a poesia lírico-reflexiva, que trabalha muito o pensamento racional, para onde ele vai apesar de tudo. Então ele tinha uma construção poética bastante complexa e bastante completa, no sentido de que ele conseguia explorar a literatura em várias vertentes do pensamento. Mas foi através da sátira que ele conseguiu fazer um registro do Brasil da época, que ele conseguiu trazer esse testemunho. E essa brincadeira ingênua, porque a obra dele foi perdida ao longo dos anos, ele nunca guardou, nunca teve a intenção. Se vocês digitarem livro Gregório de Matos, vocês vão achar poemas reunidos. Por quê? Porque só mais tarde conseguiram reunir a obra dele. Em tese ele perdeu muita produção poética, porque ele era meio relaxado, ele era boêmio, ele não guardava as coisas de certa forma. Mas era só, ele no começo era uma espécie de brincadeira, essa denúncia social, vou atacar os padres, vou atacar esses figurões da política. Mas aos poucos essa brincadeira se tornou uma denúncia social e um registro estava passando. Mas vamos falar da poesia dele num todo. A poesia satírica, ela vai ser muito parecida com as cantigas satíricas, tanto de escárnio de maldizer, porque vai ser isso que a gente chama de poesia fescenina. Ele vai empregar muitos palavrões, ele vai falar, desculpa usar o termo, ele vai falar muita putaria, ele vai usar muito palavrão para fazer essa denúncia contra o comportamento religioso de algumas figuras da época. Então esse termo fescenino ajuda bastante a resumir o que ele buscava com essa vertente poética. Já a poesia lírica amorosa vai ser um romantismo puro, gente. Ele vai falar muito sobre a mulher amada, sobre a busca, a tentativa de consumar esse amor. Muito parecido realmente sim com o eu lírico masculino, falando, confessando seu amor para a mulher amada, assim como as cantigas trovadorescas. Poesia lírico-religiosa, como eu falei, ela vai trazer todo esse medo da punição, a ideia de que o pecado é inevitável, e ele sim sente, ele de alguma forma tem fé, o Gregório de Matos, apesar de todas as críticas. Então a poesia lírico-religiosa vai buscar tudo isso, trazer
os anseios, os medos que ele tem enquanto homem de fé. E a poesia lírico-reflexiva vai falar muito do pessimismo nesse momento, muito da ideia de melancolia que ele tem, muito desse pensamento de que não vamos para lugar algum ou para qual lugar nós vamos, aonde afinal esse conflito vai nos levar. E ele vai falar também sobre como os costumes morais caíram por terra e como o homem, na verdade, regrediu muito mais do que evoluiu como se pensava, certo, gente? A aula sobre o barroco. Vou passar alguns termos aqui, gente, que se vocês quiserem anotar no caderno é bem importante, que isso daqui ajuda vocês a resumir o que basicamente foi o barroco. Brasil Colônia. É preciso entender que é o Brasil Colônia e a figura mais chave vai ser o Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos. Os autores, já sabemos, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, não tem como esquecer esses dois nomes. Vamos falar bastante de arte de contradição no barroco. Então é um termo que vocês têm que entender que é o quê? Os conflitos e antíteses, ideias que confrontam. As ideias confrontas, elas têm várias nomenclaturas. A gente pode falar de tanto a ideia de espírito e matéria se confrontando, certo? Teocentrismo e antropocentrismo, religião e ciência, vida terrena e conquista celestial, ou seja, aproveitar a vida na terra ou buscar ir para o céu, pecado e salvação, e prazeres e jejuns. Esses basicamente vão ser os mesmos nomes para o conflito que resume o barroco.